Quando John Jones cumpriu a profecia ao derrotar Cyril Gane e se tornar o campeão dos pesos pesados do UFC, ele definitivamente se tornou o maior lutador de todos os tempos. Vamos passar por toda a sua carreira para lembrar o porquê. John Jones estreia no UFC contra André Guzmão e depois disso tudo simplesmente correu perfeitamente rumo ao título. Ele absolutamente aniquila Stephan Bonnar no UFC 94 com movimentos que nunca tínhamos realmente visto antes. A única mancha em seu caminho para se tornar o campeão mais jovem do UFC de todos os tempos foi que ele basicamente bateu em alguém de forma muito violenta usando o cotovelo proibido de 6-12. Ele quebrou o osso orbital de Brandon Vera da guarda com um cotovelo. O cara teve que se encolher e desistir. Na próxima luta, ele transforma o rosto de Vladimir em carne moída, ganhando a posição de desafiante número 1. Facilmente supera Ryan Bader, um 2 vezes All-American, e o sufoca com um estrangulamento guilhotina. Agora ele tem que enfrentar Shogun Rua, o campeão dos meio pesados, que é simplesmente um cara mau e perigoso. E John Jones simplesmente deu uma surra nele. Dá ao velho veterano uma aula grátis de como dar uma surra. Ele o espancou tanto que foi meio estranho ele ser tão melhor que o campeão. Derruba-o, torna-se o mais jovem campeão do UFC de todos os tempos, tem uma corrida perfeita até o título e simplesmente espanca o campeão. Agora, John Jones tem que defender o cinturão. Primeiro desafiante, Rampage Jackson. Rampage, ex-campeão do UFC, entra lá e John Jones simplesmente faz as coisas de John Jones com ele. Johnny Bones mostrando os chutes de ninja nesta luta, especialmente este chute oblíquo. Mortal pra caramba. Mais uma vez, muito estranho o quanto Jones é melhor que Rampage. No final, Jones aplica aquele aperto de anaconda nele. Mata Leão. Primeira pessoa a finalizar Rampage por estrangulamento. Em seguida veio o mestre de karatê, Lyoto Machida. Esse cara tinha karatê nível 99 e todo mundo estava pensando, talvez ele use um pouco desse karatê contra Jones. Não, ele foi socado e depois foi estrangulado de uma forma assustadora, daquele jeito que parece que o cara pode estar morto. Então Jones lutou contra seu antigo companheiro de equipe, Rashad Evans, e todo mundo estava tipo, você sabe, Rashad, ele costumava treinar com o pequeno Jones, talvez ele saiba uma coisa ou outra. E não, Jones simplesmente meio que o intimidou por 5 rounds, acertando-o com todos os tipos de chutes oblíquos secretos e chutes duplos e cotoveladas. Muitos cotovelos foram acertados nesta luta, tipo, cotovelos que fazem você querer repensar toda a sua vida se for atingido por eles. Em seguida, havia a máquina de nocautes do Brasil, Vitor Belfort, e este não era apenas qualquer Vitor Belfort, este era o TRT Thor. Foi quando Vitor Belfort tinha permissão para fazer terapia de reposição de testosterona, então era como um Super Vitor. E usando todos os seus superpoderes, ele realmente pegou Jones em uma chave de braço. Todo mundo estava tipo, meu Deus, será que Vitor Belfort vai quebrar o braço de John Jones com aquele armbar? Mas não senhor. Sua esperança brilhante agora vai ser brutalmente brutalizada por chutes laterais, chutes baixos laterais, como nunca vimos de John Jones antes. Cara, Jones estava tentando transformar aquele joelho em espaguete. Jones machucou aquele joelho muito mais do que Vitor Belfort poderia ter machucado o braço de Jones. E então ele simplesmente esmaga Vitor Belfort com um chute lateral no corpo e Vitor se senta. John Jones fica por cima dele e aplica uma americana nele com tudo. Jogo terminado. Então, o que Jones faz depois disso? Bem, ele entra e supera Chael Sonnen no próprio jogo de Chael Sonnen. Não achava que isso fosse possível. Derrubou-o, bateu nele e ele fez isso até com um dedo do pé quebrado. Isso mesmo, o dedo do pé dele basicamente explodiu no meio da luta. E ele ainda assim bateu em Chael. Agora, a próxima luta foi particularmente interessante, porque Alexander Gustafsson era tão alto quanto John Jones. Talvez até um pouco mais alto. E todo mundo estava tipo, você sabe, ele é tão alto quanto Jones. Jones não vai conseguir usar aquele alcance. Este pode ser o cara. E essa luta foi uma verdadeira batalha. Tipo, uma das lutas mais incríveis que você verá em toda a sua vida. Jones não conseguiu derrubar Gustafsson, mas Gustafsson conseguiu derrubar Jones. Foi uma loucura. Alexander Gustafsson começou a usar as mãos e realmente começou a acertar Jones com aquele box. Foi
Tipo, a primeira vez que vimos Jones em uma guerra. E o que Jones fez? Bem, ele acertou provavelmente mais chutes na cabeça do que qualquer um já acertou na história das lutas. Não faço ideia de como Gustafsson conseguiu não ser nocauteado. Isso e os cotovelos. Meu Deus, aquele cotovelo giratório é tão decisivo para Jones. Felizmente para Gustafsson, ele tem uma cabeça dura como uma rocha. E no quinto round, como um verdadeiro campeão, foi quando Jones se animou, usando todo tipo de técnicas brutais, incluindo mais uma série de chutes na cabeça. No final, Jon Jones vence por decisão, consegue uma queda decisiva no quinto round. Após uma luta de 5 rounds, Jones leva a vitória. Em seguida, vemos Jones derrotar Glover Teixeira, conseguindo uma vitória aqui, o que foi realmente engraçado. Eles estavam promovendo Teixeira como o jovem e faminto novato, embora ele fosse significativamente mais velho que Jones. Mas então, a próxima luta... Essa foi a mais interessante. Daniel Cormier, ex-lutador olímpico contra Jon Jones, o melhor talento do UFC. Daniel começou a propósito. Ele simplesmente empurrou a garganta dele. Daniel começou isso. Jon Jones apenas respondeu sendo um cara durão, o que ele é naturalmente. Agora, a grande pergunta na mente de todos era como Jon Jones iria se sair contra a luta de wrestling de Daniel Cormier. E tivemos nossa resposta. Daniel Cormier não conseguiu derrubar Jon Jones. Jon Jones conseguiu derrubar Daniel Cormier, e não apenas uma vez. Estávamos vendo várias quedas de Jon Jones. Isso realmente feriu o orgulho de wrestling de Daniel. Mesmo sabendo que estava atrás nos cartões de pontuação, ele não tentou finalizar Jones. Tudo o que ele queria era apenas uma queda contra ele que não conseguiu. E então Jones o enganou levantando as mãos, tipo 5 segundos antes do round terminar e depois acertando-o com o velho 1-2 quando DC soltou. Pra ser justo, DC não estava lutando com ele. DC só queria uma queda e não estava preocupado em vencer a luta. Acho que foi isso que realmente irritou Jon Jones nesse cenário. E então Jon faz algo incrivelmente incrível. Ele bate no maldito ferro. Raramente vejo lutadores fazerem isso hoje em dia, como realmente bater no aço, como fizeram em Rocky Balboa quando estão apenas desenvolvendo força bruta, poder. Isso foi incrível. E Jones, usando a força que cultivou, levantou o Vince St. Preux várias vezes. Pegou-o, jogou-o no chão. Joe Rogan declarou que este foi o golpe mais barulhento que ele já sentiu. Ele sentiu nos pés. Este aqui sacudiu todo o octógono. As pessoas agem como se essa não fosse a melhor performance de Jones, mas houve momentos como este, que foram de tirar o fôlego. Jones mantém o título. A próxima luta é a grande, uma revanche entre DC e Jones com todos os pontos de legado em jogo. Todo mundo e suas mães estavam tão animados para esta luta, e foi uma boa luta. DC estava indo para cima dele, mas Jon Jones é Jon Jones, e no quarto round ele acerta um chute na cabeça. Balança o pobre DC, Jones o persegue, acerta este chute voador, e Jones encerra uma das maiores rivalidades na história das artes marciais mistas. A única pessoa que restava para uma revanche era Alexander Gustafsson, a única pessoa que muitos acreditam ter vencido Jones no passado. Se você se lembra de como falamos anteriormente, esta luta foi uma verdadeira batalha e Jones realmente teve que usar todas as suas habilidades para vencer esta. Era isso que se esperava na revanche Gustafsson vs Jones 2, mas rapidamente começamos a perceber que não era tão equilibrado como antes. Jon Jones levou o jogo a sério, não levou tão a sério da primeira vez e cara, dava pra perceber isso, a diferença na segunda luta. Agora, eventualmente, Jones conseguiu aquela queda. Chegou às costas de Gustafsson, colocou os ganchos, e o derrotou, vencendo facilmente o único homem que realmente o havia desafiado antes. Jones então continuaria a ter mais algumas lutas no peso meio pesado. Teve Anthony Johnson, que ele derrotou muito mal. Depois teve Thiago Santos, que ele também derrotou, mas um pouco menos mal. Parecia que Jones estava fazendo isso há tanto tempo que, quando chegou a Dominic Reyes, seu último oponente no peso meio pesado, acho que o cara estava um pouco esgotado.
Ele ainda venceu essa luta, mas não foi a performance ultra dominante de Jon Jones, a qual estávamos acostumados. 3 anos depois, finalmente chegou a hora de Jones fazer sua estreia no peso pesado. O oponente, Ciryl Gane, sensação francesa do kickboxing que tinha acabado de perder uma decisão pelo título dos pesos pesados contra Francis Ngannou. Um verdadeiro peso pesado, um desafiante número 1 para Jones enfrentar. Todos estavam curiosos para ver como Jones se sairia no peso pesado, mas ele se apresentou e passou em todos os testes com louvor. Derruba o grandalhão, aplica aquele estrangulamento guilhotina contra a grade no primeiro round, faz Ciryl Gane desistir e se torna o campeão mundial dos pesos pesados, finalizando o desafiante número 1 no primeiro round de forma ultra dominante, assim como sua ascensão ao título dos meio pesados foi absolutamente perfeito. Jon Jones se torna o campeão mundial dos pesos pesados e o confirmado GOAT das artes marciais mistas, além do homem mais temido que já pisou na Terra. E é por isso, meus amigos, que Jon Jones é o maior lutador que já existiu.